A vacinação contra a Covid-19 deve começar no fim da tarde de hoje em todo o país. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião com governadores pela manhã em São Paulo. 6 milhões de doses da vacina Coronavac começaram a ser distribuídas nesta manhã para todos os estados brasileiros. O imunizante parte do Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo, em aviões da Força Aérea Brasileira e em voos comerciais. As polícias federal e dos estados vão coordenar a segurança da distribuição. No galpão, onde estão armazenadas as vacinas, um evento com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e governadores marcou o início da distribuição do imunizante. Vamos depender do governo federal e do Ministério da Saúde, vamos cumprir rigorosamente o que for combinado. Rigorosamente o que for combinado. Em nome da nossa ética, em nome da nossa palavra. O governador do Piauí, Wellington Dias, reforçou a necessidade de concentrar a produção da vacina no Brasil. Dias, que falou em nome dos demais governadores, disse que o Ministério da Saúde pode contar com o apoio dos governos regionais. Acho que é um passo decisivo, importante, dentro do Plano Nacional de Imunização, na mesma data, todo o território nacional, com vacinação. Isso é fundamental, é uma conquista do povo brasileiro. Então, da parte aqui dos governadores, todo o apoio. Nós vamos estar juntos, preparados para iniciar vacinação e imunizar os brasileiros e, a partir de agora, tratar já da temática da retomada da economia, os cuidados com o social, enfim, para que o nosso país possa aí voltar a esta nova normalidade. Outras 4 milhões de doses da Coronavac finalizadas, envasadas e rotuladas aqui no Brasil pelo Instituto Butantan só dependem de autorização da Anvisa. A agência ainda aguarda o envio de documentação com os detalhes do processo. A expectativa é de que nos próximos meses a vacina Coronavac seja completamente produzida no Instituto Butantan, conforme prevê o contrato com a empresa chinesa Sinovac. Neste domingo, em uma decisão unânime, a Anvisa autorizou o uso emergencial da vacina Coronavac e da vacina de Oxford, produzida pelo laboratório AstraZeneca com parceria da Fiocruz. A enfermeira Mônica Calazan foi a primeira pessoa do Brasil a ser imunizada. O governo da Bahia quer que a Suprema Corte autorize os estados a importar vacinas contra a Covid-19 sem registro na Anvisa, desde que tenham autorização de uso certificada pela Agência Pan-Americana de Saúde. Neste fim de semana, os ministros do STF usaram as redes sociais para comemorar a liberação do imunizante no país. No Twitter, o ministro Gilmar Mendes escreveu que a aprovação do uso emergencial de vacinas é um alento e parabenizou a Anvisa pela rapidez e serenidade. O ministro Alexandre de Moraes também saudou os profissionais da agência. Escreveu que a ciência é o único caminho no combate à pandemia e disse que a esperança agiganta o Brasil. E a gente continua neste assunto das vacinas agora conversando ao vivo com a advogada especialista em saúde, Luciana Munhoz. Boa tarde, doutora. Muito bem-vinda ao Jornal da Justiça. Boa tarde. É sempre um grande prazer vir aqui falar, especialmente num momento tão histórico, sobre saúde no Brasil. Doutora, uma expectativa imensa em torno da vacina. Neste momento, a gente tem grupos prioritários, eles precisam ser respeitados, né? Conta isso pra gente. Exatamente. Existe um plano nacional de operacionalização da vacina do Covid-19. Então, a gente precisa seguir as diretivas que já foram estruturadas. E o primeiro grupo que é da vacinação são os profissionais da saúde. Por isso que a gente tem enxergado lá os hospitais das clínicas em São Paulo e todos os outros hospitais que estão recebendo essas primeiras doses. E depois a gente vai ter, então, a vacinação dos idosos, a gente vai ter vacinação dos indígenas, pessoas com comorbidades, os professores, profissionais de forças de segurança e salvamento, os funcionários do sistema prisional. A gente também tem a população privada de liberdade, pessoas em situação de rua, quilombolas e comunidades ribeirinhas e os trabalhadores de transporte coletivo. Claro que também tem as determinações de cada estado para a gente enxergar quais são todos esses grupos
grupos prioritários, mas atualmente são os profissionais de saúde que vão receber essa vacina. Qual a responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade de informar direitinho esse calendário de vacinação? São dos estados, dos municípios? Como funciona? A gente vive numa federação, então é importante a gente sempre seguir as diretivas do governo federal. Só que, claro que a gente também precisa seguir principalmente o que os nossos estados estão determinando. Os estados e Distrito Federal que vão trazer, então, todas essas determinações e vão falar para a população como que vai começar todos esses estágios de vacinação e o que a gente tem que fazer. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a obrigatoriedade da vacina, né? E o que isso implica na nossa vida, no nosso dia a dia. É interessante trazer esse assunto porque o Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, a gente teve essa votação e, de forma unânime, eles determinaram que a vacinação ela é permitida ser compulsória. A gente tem a Lei 13.979, que determina como que vai funcionar, né, as medidas de combate ao Covid-19 e lá traz uma obrigatoriedade de vacinação. E nesse julgamento do STF, eles utilizaram essa palavra compulsoriedade do cidadão por tomar a vacina. E o que isso significa? Não significa que o cidadão ele pode ser forçado a tomar a vacina, mas ele tem uma responsabilidade social de tomar essa vacina. Isso significa que se ele não tomar, ele pode receber sanções. E aí a gente está falando então de privações de atos da vida civil, como por exemplo uma restrição a determinados exercícios de atividades na vida. Por exemplo, a gente pode dizer até a matrícula em escolas públicas, mas não tem como forçar esse cidadão a tomar. Existem também outras medidas indiretas, como por exemplo ações, né, civis contra essas pessoas, alegando dano social, mas o STF determinou então que é permitida essa obrigatoriedade de vacinação. Doutora Luciana, a vacina ela vai ser distribuída pelo Sistema Único de Saúde em primeiro momento. É preciso ficar de olho naqueles golpistas, né? Por enquanto não se pode comprar uma vacina. Explica isso pra gente. É importante ficar muito atento a isso e é interessante que o jornal traga esse assunto aqui, porque a gente tem a vacinação atualmente somente no Plano Nacional de Imunização, que é um plano que existe desde 1973 no Brasil e que vai trazer essa vacina por meio dos postinhos ou então dos hospitais, de acordo com o que cada estado determinar. A gente não tem a compra privada da vacina e é importante ficar de olho na possibilidade de golpistas mandarem, né, algumas mensagens no celular, tentando pegar o seu WhatsApp por aí. É importante ficar de olho com esse tipo de golpe. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelas informações e pela participação aqui na TV Justiça. Eu sempre agradeço. É um enorme prazer estar aqui com você. Tchau.